Olá, meus amores! Para quem não me conhece ainda, eu sou Marli Fabretti, canal Angelical, terapeuta holística, e hoje eu vim falar com vocês sobre as repressões, aquilo que a gente está reprimindo em nós. Quando a gente olha o movimento que está acontecendo no mundo, muitas vezes a gente pensa que as coisas estão piorando. Mas na realidade o que está acontecendo é um equilíbrio de forças. Por muito tempo a gente se repreendeu, a gente se reprimiu em muitas coisas que agora a gente está colocando para fora. Que agora as coisas estão vindo, às vezes até com uma certa agressividade, porque ficou tanto tempo ali escondido e é que agora a vida está nos pedindo para trazer isso, para tirar isso de dentro, para não esconder mais. Então a gente está caminhando para uma liberdade de expressão que realmente ela é mais pautada no respeito ao próximo. Só que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, a gente não consegue entender a vida do outro como sendo algo bom, se isso não corresponde aos meus conceitos de certo. Então a gente ainda está muito nesse papel do julgador e apontando dedos, dizendo que os outros deveriam fazer com base naquilo que eu acho certo que seja feito. E a vida está aí nos chocando, nos trazendo experiências para que a gente aprenda a lidar com o diferente, para que a gente chegue num ponto de equilíbrio. Se você pensar na questão da sexualidade, quantos e quantos anos, décadas, séculos até, né, que a gente está numa sociedade mais machista. Então as mulheres, elas passaram por experiências ali onde elas tinham que ficar caladas, onde elas não podiam se vestir como elas gostariam, onde elas não podiam dizer o que elas pensavam, em que elas estavam no papel ali de coadjuvante, e o homem era sempre protagonista da história. E hoje a gente está vendo esse papel inverso acontecer, as mulheres adquirindo esse empoderamento maior e o masculino também trabalhando esse seu lado feminino. Então a gente está vendo cada vez mais a necessidade dos homens chorarem, se acolherem, baixar a guarda, né? Porque quantos e quantos tempos também esse homem, esse sagrado masculino, ele foi ferido porque tinha que ser forte, não podia chorar, não podia expressar seus sentimentos. E aí a gente está vendo movimentos acontecendo para chamar a atenção nessa questão de que é preciso a gente trazer mais esse lado feminino à tona. Então, ainda a gente está vendo esse movimento que é muito grande, né, do masculino, que é do lutar, da competição, desse movimento de poder, eu mando em você, ainda está muito evidente. Mas as coisas não estão piorando, estão gerando equilíbrio. Então, quando a gente olha para o que está acontecendo, a gente está tendo um chamado para que a gente gere esse olhar que é mais feminino, do acolhimento, do vem aqui que eu vou cuidar de você, né? De respeitar as diferenças. Então, muitas vezes a gente veio também desse patriarcado que queriam as pessoas seguindo, né? Os filhos seguindo aquilo que eles achavam que eram certos. E a mãe, muitas vezes, ela tem esse olhar diferenciado sobre cada filho, ela sabe que cada um é diferente, tem que respeitar eles. Lógico que há exceções, mas no arquétipo feminino existe esse lado que é mais acolhedor, mais compreensível, de entender cada um dos seus filhos, né, na sua diferença, na sua singularidade, respeitar isso. Então Gaia, que tem uma energia feminina, ela está propondo, né, esse movimento de respeito, de tolerância, só que a gente ainda está lutando com isso. Então a gente está vendo muitas coisas que foram reprimidas durante muito tempo virem de uma maneira avassaladora, que a gente não quer que o outro seja daquela forma, eu quero que ele continue agindo naquela outra forma mais contida, que fazia bem para mim. Então, vamos supor uma mulher que ela se reprimiu durante muito tempo no seu jeito de vestir, né, na sua sexualidade, sempre muito naquela coisa certinha, e de repente ela vê uma mulher que ela é mais espontânea, mais liberta, que ela se veste do jeito que ela quer, que ela tem uma sexualidade mais libertina. Essa mulher, ela vai apontar o dedo para o outro e falar que a outra está errada, como é que pode, tem que ser igual a mim, tem que ser aqui, recatada do lar. Ela está falando muito mais sobre algo que é dela, né, que ela deixou ali reprimido, ela fingiu que não era com ela está
espelhando na outra essa liberdade que ela queria ter. E aí a gente julga, e a gente aponta dedo. Quando a gente aponta um dedo, tem outros 3 aqui apontados para nós. Então, pelo menos os 3, né? Quando a gente não faz assim, aponta também pra gente o 4º dedo. Então, quando a gente aponta um dedo, a gente tem outros voltados para nós. E essa é a questão de a gente saber entender o que está reprimido em mim, analisando o que eu estou julgando no outro, o que eu estou criticando naquela pessoa, porque vai dizer muito a respeito de mim. Ontem, por exemplo, eu me vi criticando o trabalho de uma pessoa, e claro, né, gente, eu também sou humana, então eu também tenho dessas, né? De vez em quando eu me pego criticando outro alguém. E aí eu vi ali o trabalho de uma pessoa, e eu mentalmente comecei a criticar. Ai, mas nossa, como essa pessoa vai fazer algo tão bobo assim e vai ganhar dinheiro com isso, né? E eu fiquei criticando mentalmente. E depois eu parei para refletir que, na verdade, eu estava criticando a mim mesma. Porque quantas ideias bobas, que eu achava bobas, eu deixei passar a oportunidade e procurando aquela ideia genial. Então eu me podei muitas vezes em ideias que me vieram porque eu queria a ideia genial, né? E eu vejo pessoas colocando coisas bobas aos meus olhos, mas que estão vendendo, que estão rendendo, que estão fazendo a pessoa prosperar. E aí, certa ela, né? Ela colocou a ideia, se tem quem compre, ótimo para ela. O que eu tenho a ver com isso, né? Só que aí eu vi essa questão em mim dessa poda, dessa repressão. Então eu tenho reprimido muitos pensamentos dizendo que isso é bobo. Por exemplo, essa conversa que eu estou tendo aqui com vocês hoje. Já era para eu ter gravado há algum tempo, algum vídeo, e eu fico dizendo assim, eu vou falar sobre tal coisa. Ah, não, mas isso ninguém quer ouvir. Ah, não, mas isso ninguém quer saber. Só que as pessoas que estão aqui, você que está assistindo, você chegou por um motivo. Então, sempre tem alguém que vai precisar ouvir aquilo que você está dizendo. Sempre vai ter alguém que vai querer comprar aquilo que você está oferecendo. Por mais que as outras pessoas achem tolo, né? Então, eu estou falando da minha questão pessoal, do que eu venho reprimindo em mim, de ideias, de pensamentos, porque eu acho que eu tenho que trazer uma ideia genial sempre, que eu tenho que falar a coisa perfeita, e eu mesma venho, né, nesse impulso de faça o que você tem que fazer, fala como você fala, né, diga, expresse o que você sente. Então, existe esse movimento que é individual, mas também é coletivo, de a gente se expressar. E é claro que a gente está vendo isso feito muitas vezes de uma maneira muito agressiva, muito intolerante, mas é um movimento buscando equilíbrio. Uma hora a ficha vai cair para cada um de nós, tá? Então, tenha paciência, não tente provar as suas ideias para o mundo, é um exercício muito mais de autorreflexão. Então, o que eu estou criticando no outro e o que isso diz a respeito das minhas crenças, do que eu venho reprimindo, do que eu não tenho coragem de fazer. Então é sempre, quando eu aponto um dedo, eu aponto 3 para mim, né? Então o que isso está falando a meu respeito? E aí nesse movimento a gente também vai fazendo uma autoanálise, um autoconhecimento. Nesse momento, né? Que a gente está passando de muita intolerância, de muito pragmatismo, de muita tentativa de dizer para o outro o que ele tem que fazer, porque com base naquilo que eu estou fazendo, e muitas vezes aquilo que eu reprimi, eu fico espelhando que o outro faça igual, porque se eu reprimir, o outro tem que reprimir também, ou que sacanagem, né? Então, muitas vezes a gente está tentando encaixar o outro na mesma caixinha que eu me encaixei, e aí eu fico com raiva se a outra pessoa não está fazendo esse mesmo esforço que eu fiz. Só que eu tenho que olhar para mim e falar, puxa, onde que eu estou me reprimindo? Que tipo de represa que eu estou criando em mim que está impedindo que essa energia flua? E aí para que as coisas fluam, a gente precisa parar de reprimir. E nesse processo de trabalhar as nossas repressões, existe uma coisa que é muito importante e que poucos de nós fazemos, que é chorar. Então tem muita coisa aqui que precisa desaguar, precisa soltar, precisa deixar ir, como que eu falei da represa. Então a gente precisa soltar essa água, né? Essa coisa que está parada. Chorar faz um bem danado. Que mais, Marli? A gente pode também trabalhar essas repressões através da alegria. Então, puxa, tem gente que, além de se negar a chorar, também se nega a rir. Eu já vi pessoas contendo a risada porque acha que a risada é escandalosa ou porque não quero chamar atenção, e a pessoa fica ali contendo
essa energia também do riso. E dar risada faz um bem enorme. Procure algo que te faz rir, porque isso é libertador. Vai saindo, né? Vai transmutando essa energia. Tá? Tudo aquilo que é sentimento eu extravaso através do choro. Terra trabalha bem com água, água trabalha bem com terra. Então, se a gente também faz esse movimento de chorar, a gente também está tornando fértil esse nosso solo para que coisas boas nasçam daí, para que não fique aquela terra seca dentro de nós. Se trabalhe, aquilo que você está querendo mudar no mundo é algo que precisa ser trabalhado em você. Mas quando esse pensamento sobre o outro vier, ou sobre essa crítica, sobre esse julgamento, ao invés de você postar, né, a sua revolta na rede social ou brigar com as pessoas, interioriza primeiro e pensa: o que isso está falando sobre mim? O que isso está dizendo sobre aquilo que eu venho reprimindo? E aí faça esse trabalho primeiro de autoaperfeiçoamento, porque a gente só vai mudar o mundo se transformando. A gente só muda o mundo pelo nosso exemplo e não pelas nossas críticas, não pelos nossos julgamentos, mas sim por aquilo que eu estou fazendo e que se torna motivador para que outras pessoas façam também, tá bom? É isso, espero que essa reflexão tenha ajudado vocês um pouquinho. Se você gostou, curte aqui o vídeo, compartilha com aquelas pessoas que você acredita que precisam ouvir isso, tá? Fiquem todos aí na luz e no amor dos anjos. Namastê!